De origem europeia, a rapadura é um doce que difunde os saberes, linguagens e tradição nordestina. Matéria-prima da cana-de-açúcar, ele é moído até se transformar num caldo doce quente e se solidifica. Assim a ciência, matéria-prima do esforço dos cientistas em suas diversas áreas. O caldo assemelha seus resultados e a matéria sólida é a sua publicação e divulgação. Diretamente da Bahia, eu sou Ricardo Nagô, biólogo, professor e doutorando pela Universidade Federal Rural de Pernambuco. Eu sou Vanderlan Holanda, diretamente da Terra da Luz, lá de onde canta a jandaia. Sou do Ceará, biomédico, professor e doutorando pela Universidade Federal de Pernambuco. Olá, eu me chamo Elton Marlon, venho diretamente das terras potiguaras do Rio Grande do Norte, sou químico, professor e aluno de doutorado na Universidade Federal de Pernambuco. Estamos apresentando para vocês o podcast Rapadura Consciência. E é isso, pessoal. Nesse episódio de estreia, vamos falar um pouco sobre um assunto aí importante. Vanderlan, qual é o assunto que a gente vai abordar hoje nesse programa? Então, gente, hoje a gente vai falar sobre incêndios nas florestas. A gente tem visto muitos casos e muitas notícias, não só no Brasil, mas ao redor de todo o mundo. Então a gente decidiu começar muito bem, inclusive, o Rapadura Consciência, com falando pé sobre direito, né? Isso, com o pé direito, com um tema que é tão importante. E assim, vendo essa abordagem de diferentes pontos de vista, em diferentes contextos, né? Então, vamos começar. Quais são as causas, quais são as consequências desses incêndios florestais, se todos eles são provocados pela ação humana ou se alguns deles são provocados pela própria natureza. Elton, o que é que a química traz aí de informação a respeito desses incêndios florestais? Então, pessoal, a gente tem que salientar logo de início o que gera um incêndio, né? Então, o incêndio ele se constitui a partir de uma reação de combustão, como todos nós sabemos, e existem 3 fatores essenciais para que haja, então, uma reação de combustão. Seriam eles uma fonte de combustível, ou seja, precisa de algo que precise queimar, né? Temos também que ter uma reação que gera calor e precisamos ter oxigênio, ou seja, o oxigênio precisa ser consumido juntamente com o combustível, que é uma reação que gera calor, resultando então na reação de combustão. Existem também outros fatores associados a isso que podem favorecer esse tipo de reação, como condições climáticas, sejam elas calor, vento, uma fonte de ignição, que no caso das naturais são raios, trovões, e em casos de incêndios por causas humanas, são geralmente pedaços de cigarro, incêndios criminosos mesmo, ou queima de vegetação para plantação, né? Então, tudo isso são fatores que estão diretamente atrelados à reação de combustão, que pode ocasionar esse tipo de incidente, que vai ser o tema do nosso episódio de hoje. Um dos mais recentes incêndios e catastróficos, né, foi o incêndio da Austrália, né, que provocou, além de mortes de pessoas, mortes de animais domésticos e de animais silvestres e selvagens, né? É um incêndio de causa natural, mas a gente pode discutir um pouco a mais, até comparar com os incêndios que são provocados aqui, tanto pelo homem quanto pela natureza aqui no Brasil, né? E é importante, Ricardo, a gente levar em consideração que o incêndio na Austrália não se restringe apenas à Austrália, mas é algo que reflete em todo o mundo. Né? Então a gente pode perceber que, por exemplo, o produto das queimadas na Austrália, ele é liberado no planeta, ele é liberado na atmosfera e fica disperso e viaja aí por vários lugares, inclusive chegando até a gente aqui no Brasil. Chegou no sul do país. Exato. Então é uma questão que chama a atenção de todo o mundo e não só das pessoas, de quem está sofrendo aquilo de maneira local. No caso, Elton falou uma coisa importante a respeito dos fatores de ignição de determinados incêndios, né? E aí ele citou o clima, ele citou o tipo de vegetação. A Austrália, por exemplo, apresenta 2 tipos de biomas típicos, né? Que são as florestas temperadas e outro tipo de bioma extremamente seco. E o acúmulo de biomassa nesse local, né, com
alinhado com o fator temperatura global, auxiliou bastante nessas queimadas, né? Hoje sabe-se que, não de forma direta, porque os incêndios na Austrália não são e não foram provocados nesse ano, né? Já é uma coisa intrínseca daquele povo, né? Inclusive faz parte da cultura dele, da tradição de um povo. Ricardo, e é interessante notar que a própria população da Austrália já se prepara para isso, né? Então, lendo notícias e vendo depoimentos dos cidadãos, das pessoas que vivem ali, eles mesmos falam isso, eles dizem claramente que anualmente eles se preparam para as queimadas, eles se preparam para esses eventos, porém, nesses últimos acontecimentos, muitas pessoas disseram que não esperava que fosse de tão grande tamanho, né? E que, enfim, que mesmo se preparando, eles não conseguiram evitar os danos que aconteceram. E daí a gente pode também fazer um gancho com o que foi acontecido aqui na Amazônia. Então, são regiões distintas, em localizações geográficas diferentes, que possuem, então, climas e vegetações diferentes. A Austrália, o clima é seco, com ventos secos, e a Amazônia é uma região de clima úmido, né? Então, são fatores que aconteceram de maneiras distintas em regiões distintas. Não tem como a gente fazer esse comparativo, uma vez que aqui na Amazônia, diferente do que está acontecendo na Austrália, a fonte de ignição e o início do incêndio ele não nasce de uma causa natural. Então não se previa que isso acontecesse por causa que é uma região úmida, então provavelmente isso não acontece. Por quê? Como eu trouxe a questão da vegetação, para que tenha uma ignição e o fogo ele queime mais rápido, no caso a fonte de combustível, que no caso é serrapilheira, galhos secos, é preciso que esses galhos e essa vegetação esteja seca. E na Amazônia a gente não tem isso, por ser uma região úmida, tudo vai estar muito verde, sempre muito vivo. E na Austrália a gente não consegue ver isso, né? Agora eu tenho uma dúvida, Ricardo. Não sei se você poderia nos dizer. Veja só, aqui no Brasil, existe alguma região onde esses incêndios de forma espontânea eles acontecem? Ou o Brasil, por ser um país tropical e de, sei lá, de chuva, úmido, esses fenômenos não acontecem aqui? No país, aqui no Brasil, você tem um país mega diverso no que diz respeito à biodiversidade. E se formos comparar aos incêndios naturais que acontecem na Austrália, a gente pode fazer uma analogia do que acontece no Cerrado brasileiro, né? É um bioma ou ecossistema, né? Isso vai depender do ecólogo que esteja ouvindo. Um bioma ou um ecossistema extremamente seco, né? E vocês têm aí um fator de ignição chamado de serrapilheira. O que é a serrapilheira? É o que a gente costuma ver, né, os jardineiros fazendo aquela limpeza da folha que cai, né, as folhas mortas que caem, mas que elas são importantes para o ciclo de determinadas florestas, né? As serrapilheiras representam até 40% de determinado bioma. O que acontece? No cerrado, você tem aí dois fatores. Você tem os incêndios provocados pelo processo e atividades da agropecuária e você tem os incêndios provocados pela própria natureza. Como é que acontece isso? Você tem o auxílio, né? A soma de ventos fortes, temperaturas elevadas e acúmulo de biomassa, o que provoca incêndios. Nesse caso, eu tenho uma vantagem para esse determinado bioma. E que vantagem é essa? Você tem, por exemplo, a quebra de dormência de determinadas sementes. Essa quebra de dormência é como se fosse uma quebra para ativar o processo de brotamento, o processo de germinação de determinada floresta, né, determinada espécie vegetal. Quando você tem essa quebra de dormência, você tem aí o processo de brotamento, germinação, crescimento de plantas, que favorece, né, o chamamento, se assim podemos dizer, de espécies herbívoras, e aí você tem um processo aí todo de uma teia alimentar dentro desse bioma. Em contrapartida, a gente deve se preocupar com o aumento na produtividade de soja, de laranja que acontece nessa região, né, o agronegócio, né, que por vezes eles também queimam determinados solos, e essas queimadas provocadas pela ação humana podem trazer desvantagem porque você tem uma perda da diversidade e essa perda está associada a um fator que não é natural. Então, assim, a gente pode comparar os incêndios que acontecem na Austrália e os incêndios que acontecem aqui no Cerrado brasileiro.
E também a gente tem que pensar que todos esses incêndios, todos esses fenômenos também impactam diretamente na saúde humana, e não só na saúde humana, mas na saúde animal, na vida de maneira geral. Então, a produção, a queima, como o Elton explicou, essa queima ela gera produtos, substâncias, e essas substâncias muitas vezes podem não ser benéficas à saúde humana. Né? O nosso organismo ele tem inúmeros mecanismos de defesa e de neutralizar substâncias que não nos fazem bem, que não são favoráveis para o funcionamento do corpo, mas tudo tem um limite, a gente sabe disso, né? Então, uma determinada população, uma determinada pessoa que está exposta a uma grande quantidade de poluentes, de substâncias nocivas, muitas vezes as defesas naturais do organismo não são suficientes para neutralizar. E aí é importante destacar esse ponto também, né, da saúde humana, e que muitas vezes permanece até após o episódio das queimadas. As queimadas surgem, elas acontecem, tem aquele ápice, porém os reflexos dessas queimadas na saúde humana muitas vezes pode permanecer por muito tempo, que é o que a gente chama de desenvolvimento de doenças crônicas. Né? A gente tem observado que as populações, de maneira geral, elas têm adquirido mais doenças crônicas. E o que é uma doença crônica? Uma doença que se desenvolve lentamente a longo prazo. Né? O indivíduo ele vai sofrer problemas de saúde, ele vai ter sintomas a longo prazo e que vão permanecer aí por muito tempo, afetando as atividades diárias das pessoas. Isso em decorrência dos gases, né? Isso em decorrência dos gases, dos produtos. Muitas pessoas, Ricardo, pensam que, inclusive, só existem os gases, mas a própria queimada ela gera também o que a gente chama de material... Como Elton? Materiais particulados, né? Particulado, isso, exatamente. E esse material particulado ele pode ser composto tanto por matéria orgânica, compostos orgânicos, como compostos inorgânicos, e também compostos materiais biológicos. Né? Então, essa matéria particulada não necessariamente tem que ser de natureza gasosa, né? Ela muitas vezes tem até natureza sólida. E aí eu já queria trazer para vocês um exemplo bem interessante. Vocês já sabem, mas quem está em casa, quem está nos ouvindo em casa, no trabalho, no transporte, enfim, não nos conhece muito, mas vai ter oportunidade ao longo dos episódios. Houve uma época onde eu desenvolvi muitas atividades na igreja, né? Eu era muito ligado à religião, à igreja. E aí, em um determinado momento, eu vim para Pernambuco, eu não conhecia ainda, e morei um tempo numa cidade aqui pertinho do Recife, que se chama Carpina. Não sei se vocês conhecem. Conheço, e Carpina é uma cidade que se desenvolve e chama a atenção porque nessa região há muita plantação de cana-de-açúcar, e essa cana, em um determinado momento do ano, eu não sei dizer especificamente quando, ela é colhida e então queimada, uma parte dela é queimada. E as pessoas que vivem ali, quando eu morava nessa cidade, eu percebia a deposição de partículas, né, em cima dos móveis, na casa onde eu vivia. Então, por exemplo, o meu livro que ficava na bancada, algumas horas depois, se eu deixasse lá e não mexesse, eu conseguia perceber uma camada, né, de pó que era proveniente dessas queimadas. E um dos amigos que eu fiz nesse período teve que retornar para a cidade natal, para o seio familiar, porque ele desenvolveu problemas respiratórios devido ao contato, e olha que nem foi um contato tão prolongado, ao contato com essas partículas. Então ele já desenvolveu um problema respiratório e teve que se recolher para poder se tratar. E é isso que a gente vê também nas queimadas florestais, essas queimadas que acontecem, seja elas de naturais ou causadas intencionalmente. Dentro do que concerne essa
produção de materiais particulados, a gente tem que entender que essa produção de materiais de tamanhos muito, muito pequenos, elas é do mais variado tamanho. Então a gente consegue ter materiais como forma de fuligem, que foi como o Vanderlan falou, que chegava a ficar uma camada fina de pó, até materiais tão pequenos que eles podem ficar flutuando e se acumular em diferentes espaços da nossa atmosfera. E como é que isso reflete para, por exemplo, para o meio ambiente? Questões de aquecimento global. Justamente isso é um agravante. Por quê? Regiões que têm muitas queimadas, a região onde está situada a Austrália, por exemplo, acaba que muitas dessas partículas se acumulam nas diferentes etapas da nossa atmosfera, fazendo com que os raios solares que entram em nossas atmosferas, a partir do momento que eles entram e batem na superfície e precisam voltar, eles não conseguem voltar. Por quê? Porque essas partículas absorvem luz, ou seja, se elas absorvem luz, ela tem que dispersar essa energia de alguma forma. E como é que elas estão fazendo isso? Através de calor. Ou seja, a radiação vem, que já está trazendo calor lá do Sol, bate e precisa retornar para ser dissipada no espaço. Acaba não voltando. Por isso a gente tem um aquecimento. Né? A gente tem um sobreaquecimento, então a gente tem um maior aumento de temperatura que já vai impactar diretamente na época de queimada, né? Porque uma região onde já vai estar muito quente, o clima já é quente e já vai estar seco. Então tudo culmina para um aumento cada vez maior das épocas e dos períodos de queimada, né? De forma direta ou indireta, você tem a mão do homem aí, exatamente, né? exatamente. É um fato importante que precisa ser ressaltado, é a questão, por exemplo, as queimadas, elas sempre aconteceram, por exemplo, se a gente pegar o exemplo da Austrália, elas sempre aconteceram nesse tipo de ecossistema. Por exemplo, existe um dado muito importante que foi liberado recentemente devido ao que está acontecendo na Austrália, é que cerca de 45% do CO2 que é produzido pelas queimadas desse tipo de ecossistema na Austrália, ele é reabsorvido quando essas plantas estão voltando ao seu processo natural, ou seja, quando elas estão se reerguendo, quando a vegetação está crescendo, ela consegue absorver esse CO2. Só que o perigo está nos outros 55%, que, como eu falei, pode se transformar em fuligem e acarretar diversos problemas de saúde, tanto à população quanto à fauna. Essa fuligem seria esse material particulado. Exatamente, um particulado maior que consegue se concentrar e cair, né? Não ficar suspenso no ar. E um material que fica suspenso e que vai ocupar outros espaços na nossa atmosfera, como eu falei, gerando então outros problemas, outros agravantes, que é a causa das mudanças climáticas, né? Isso vai afetar diretamente nesse tipo de incidente, que é os incêndios. E vale ressaltar que as pesquisas que trazem dados sobre os malefícios que esse tipo de fuligem pode trazer à saúde, ela está voltada mais para a saúde humana, né? Pouco se sabe a respeito, né, quais são as consequências, qual é a influência dessa fuligem, como é que vocês falaram aí, partícula? Material particular, né? Quais são as consequências do material particular na saúde? Material particulado. Né? Quais são as consequências do material particulado na saúde do animal doméstico e na saúde do animal silvestre ou selvagem? É o que a biologia da conservação ela tem tratado nos últimos anos, que é o que a gente chama de One Health, né? Que é a saúde única. É a gente tratar dentro de uma pirâmide esses 3 tipos de saúde, né? Saúde humana, saúde do animal doméstico e saúde do animal silvestre, né? E é isso. E também, assim, os impactos mais imediatos chamam a atenção. No caso da Austrália, por ser uma região que contém espécies que são específicas daquela região ou que não ocorrem com muita frequência no resto do planeta. Espécies endêmicas. Né? Endêmicas, e isso. Então, isso já chama a atenção, porque um evento desse, com grande possibilidade de diminuir essas espécies, é perigoso, precisa de uma intervenção muito rápida. Então, mas assim, além dos próprios animais que morrem queimados, né, que morrem devido ao incêndio, a gente precisa pensar, como o Ricardo falou, né, no efeito desses poluentes e desse material particulado a longo prazo nos animais, na vida animal, na vida silvestre, na vida doméstica, né? E assim, Ricardo e Elton, como eu falei, muitas vezes apenas se imagina que uma queimada gera a produção de gás tóxico, né? Mas não tem só o gás tóxico, isso a gente já sabe, material particulado.
Mas dentre os gases tóxicos, alguns chamam a atenção. Tá? É importante a gente levar em consideração que tudo isso consiste numa reação química, né, Elton? Né? Uma reação química onde a matéria ela passa por uma transformação e aí gera novos produtos. Né? Isso gera novos produtos. E a primeira coisa que a gente tem que levar em consideração é o que está sendo queimado. Então, a própria biomassa que muda de região para região pode modular a liberação dos gases tóxicos e em quantidades e tipos de gases tóxicos. Tá? Então, uma biomassa que se constitui, por exemplo, mais de animais, então ela vai gerar ela pode gerar um perfil determinado de gases tóxicos, uma queimada onde a biomassa é proveniente, em sua maioria, de plantas, né, também pode gerar um perfil distinto de gases tóxicos. Porém, dentre esses gases tóxicos, 2 chamam a atenção e são extremamente nocivos à saúde humana, à saúde animal também, né, que são o dióxido de enxofre e o monóxido de carbono, certo? O dióxido de enxofre, o próprio organismo, como eu havia falado anteriormente, tem uma maneira de corrigir e de evitar que determinadas quantidades de dióxido de enxofre possa ocasionar algum malefício ao organismo. E isso acontece de forma geral, para tudo. Né? Nós temos reações bioquímicas no organismo que impedem, em determinadas circunstâncias, que um fenômeno adverso aconteça. Mas, como eu falei, tudo tem limite. Então, uma queimada de alto nível, como ocorreu na Austrália, como ocorre muitas vezes na região amazônica, pode muito bem gerar uma quantidade exacerbada desse produto, fazendo com que o organismo não consiga reverter esses efeitos. Então, o que é que acontece? Vocês já ouviram falar no dióxido de enxofre? Acho que Elton é químico, né? E eu acho que ele está relacionado também com formação de chuva ácida, né, Elton? Exato, formação de chuva ácida, e também ele é proveniente também, grandes cidades, megacidades, elas têm altos índices de gases a partir de enxofre em altas concentrações devido a combustíveis fósseis, diesel principalmente, né? Então, quando você vai no posto de gasolina que você vê aquelas bombas diesel S10, S50, aquilo quer dizer quanto de partículas de enxofre a gente vai ter, no caso eu acho que é ppm, se eu não me engano, partícula por milhão você vai ter por litro de diesel. Então quer dizer, o diesel, ele por exemplo, o diesel S10 tem 10 partículas, então ele é melhor do que o S50, ou seja, na queima, a cada um metro cúbico de gás, por exemplo, você vai ter 10 partículas de enxofre. Então pouco, mas ainda vai ter, ou seja, ainda vai estar presente, né? Isso a gente tem em todos os combustíveis a partir do petróleo. Olha né? aí, você que está no trânsito nesse momento, né? Perceba o perigo. Reabastecendo, né? Reabastecendo, né? Depois dessa informação, agora vocês vão. Gente, qual é o diesel que eu vou utilizar agora, né? Exatamente. E a gente tem que ver que, como o Vanderlan falou, pode vir de um combustível fóssil, mas também pode vir da queima vegetal também, dos incêndios florestais. São gerados? São. Pode ser em menor quantidade, mas são. Então, a reação de combustão, ela tem aquela reação básica que a gente aprende no colégio, que vai gerar CO2 e água, mas, como o Vanderlan já mencionou, a gente tem a formação de vários outros subprodutos que vão ser originados a partir da atmosfera do lugar. Por exemplo, um gás em concentração maior, sei lá, na Austrália, a gente tem nitrogênio em maior quantidade, digamos, argônio. Então, conforme a química da atmosfera do lugar for diferente, a gente vai ter subprodutos distintos. Exato. E aí é muito relativo quando a gente fala de pequenas quantidades, né? Por quê? Porque as pequenas quantidades para o organismo podem ser muito, muito pequenas. Então, por exemplo, só para ilustrar para vocês, um indivíduo que, sei lá, sofre uma exposição de pelo menos 2 minutos a um lugar que contém 1 ppm, né, de dióxido de enxofre, ele já pode começar a sofrer sintomas de broncoconstricção. E principalmente quando se trata de pessoas asmáticas, esses sintomas são mais exacerbados, eles aumentam. Pegando um gancho que a gente está nisso, a gente tem que lembrar, como eu falei anteriormente, esse material particulado, os gases, eles estão no ar. Então eles vão para a atmosfera, ficam retidos ali nas várias camadas, como já foi dito.
É igual, a alusão que eu quero fazer é igual quando você tem uma contaminação no mar. Devido às correntes marítimas, muitas dessas contaminações são levadas para outras regiões e a gente tem que lembrar que no ar acontece a mesma coisa. Então, essas partículas que foram geradas nesses incêndios lá na Austrália, elas não vão ficar apenas na parte do céu ou na parte da atmosfera que corresponde à Austrália. Eles vão para outros lugares e vão afetar outros ambientes. Se a gente fizer um gancho com o aquecimento global, a poluição dos Estados Unidos, do Brasil, da China, da Índia, que são megacidades produtoras com alto desenvolvimento tecnológico, acabam indo parar no buraco da camada de ozônio que está lá na Antártica. E a gente sabe muito bem disso, já é comprovado que tem esse buraco, consegue penetrar mais raios solares, está derretendo geleiras e tudo que a gente já sabe hoje. Ou seja, não é porque está acontecendo localizadamente que os efeitos vão ser localizados, e sim de Eles forma se espalham, globalizada. Eles se espalham, exato. E vale ressaltar que tanto a Austrália quanto o Brasil, né, eles são e foram considerados como vilões do meio ambiente em relação aos gases que emitem a todo ano aí, os gases do efeito estufa, né? A Austrália porque utiliza principalmente como forma de energia, né, o carvão, né, e o Brasil, nós sabemos muito bem, né, e petróleo, né, você tem o desflorestamento e em consequência do desflorestamento você tem as queimadas dessas florestas, né, então diminuindo a captura também do CO2, né, diminuindo e liberando aquilo que já foi capturado, claro, né? Exatamente. Isso me faz me lembrar, né, eu quando estou lá conversando com os meus alunos a respeito da queima de 100% dos gases naturais, porque desde 1910, né, alguns pesquisadores eles estimavam como o mundo estaria daqui a 40, 50 anos, que é o que já estamos passando hoje em dia, né? Os pesquisadores daquela década, né, na década de 10, eles estimavam que por mais que queimássemos 100% dos recursos naturais, como petróleo, gases naturais, carvão, né, eles queriam estimar se, em relação à estatística, da pressão parcial do oxigênio, que representa 20,95% na atmosfera no ar seco, né? Nós temos dióxido de carbono, oxigênio e nitrogênio, né? O oxigênio representa 20,95%. Então eles tentavam estimar da seguinte forma, né? Se queimássemos aí 100% dos recursos naturais, como é que estaremos daqui a 50 anos em relação a essa pressão parcial? E eles verificavam que essa pressão parcial ele não tinha uma diminuição drástica, né? Ou seja, né, a princípio, a fisiologia da respiração dos animais não iria sofrer tanto assim. Mas aí é onde mora o perigo, né? Você tem a queima de 100% desses gases naturais, né? 100% dos gases naturais, o que reflete muito no aquecimento global. E há pessoas que não acreditam no fator do aquecimento global. É verdade. Os terraplanistas, né? Terra plana. Não tem, né, que esperar muita coisa. Esperar muita coisa, né? E aí, o que é que acontece? Você tem a queima desses gases naturais, o superaquecimento do planeta, né? 1 a 2 graus. E aí, o que é que acontece? Lá na Antártica, vamos viajar um pouquinho agora, você tem um derretimento das geleiras e esse derretimento vai fazer com que o mar aumente o seu nível. E aumento do nível do mar vai fazer com que a costa brasileira, por exemplo, seja invadida. Na verdade, nós, como humanos, estamos invadindo, né, esse limite do mar. E aí, se você tem essa invasão da água do mar na costa brasileira, você vai ter uma perda tremenda aí de alguns recursos, né? Aqui na região metropolitana de Recife, por exemplo, para quem não sabe, né, um é da Bahia, outro é do Rio Grande do Norte, um é de Ceará, mas a gente mora aqui em Recife. Inclusive, adoro a costa pernambucana, o litoral pernambucano. Né? Tanto a região metropolitana de Recife, né, a principal praia aqui da região, que é a Praia de Boa Viagem, como a Praia de Jabotão dos Guararapes, né, você já tem aí um avanço desse nível do mar que está prejudicando bastante, principalmente as pessoas que trabalham nesses locais. Mas a gente deve pensar da seguinte forma, não é o mar que está invadindo, somos nós que estamos invadindo o mar, né? A natureza, ela sempre responde, e muitas vezes responde de forma drástica. Exato. E aí, Ricardo, voltando para a questão dos gases, como que eles agem no nosso organismo de forma bem geral? A primeira coisa que a gente tem que pensar é por onde essas substâncias são absorvidas. Então, normalmente, elas são absorvidas pelo nariz, pela respiração nasal. Mas imagine uma pessoa que está
num incêndio, né, sei lá, vive perto de uma floresta e aí ocorre um incêndio, aquele indivíduo ele vai começar a ficar nervoso, vai tentar fugir e muitas vezes ele não respira só pelo nariz, ele respira também pela boca. Tem gente que respira só pela boca, né? Tu respira pela boca, Ricardo? Quando meu nariz está entupido, eu respiro pela boca. Pois é. Quando a gente respira pela boca, aumenta ainda mais a captação dessas substâncias, né? No caso de um indivíduo. O canal é maior, né? Então assim, e até ataque cardíaco o momento de medo, de adrenalina, vai exigir mais gás, mais oxigênio, para que os músculos consigam funcionar de forma mais eficaz para que você fuja, por exemplo, né? E aí você acaba inalando mais gases. E aí, após absorver, pegando ainda o exemplo do dióxido de enxofre, após absorvido, ele segue para o metabolismo e, se for numa quantidade razoável, o organismo neutraliza e é liberado pela urina. Então, não acontece muitos danos. Quando essa quantidade ultrapassa o limite do organismo, né, é que surgem esses efeitos. E aí esse dióxido de enxofre, ele se transforma em sulfito, e esse sulfito ele interage com os receptores sensoriais, né, das células das vias aéreas e estimula a broncoconstrição. E aí o indivíduo começa a ter dificuldade de respirar. Então, dentre os sintomas de intoxicação por dióxido de enxofre, produto das queimadas, dos incêndios, né, a broncoconstrição e secreção exacerbada de muco é um exemplo que pode aí dificultar a respiração e levar um indivíduo ao óbito. E no caso do dióxido de carbono, como é que o nosso corpo reage? Nesse caso, a forma principal seria de monóxido de carbono. Sim. Né? Por quê? Porque a gente tem que levar em consideração que essas queimadas nem sempre resultam em uma combustão completa. Esses gases também são liberados pela combustão incompleta. Então, o monóxido de carbono, né, eu acredito que de longe ele é um dos principais e dos piores. Por quê? Porque ele é um gás incolor e inodoro, então o indivíduo ele não percebe que está inalando. Então, se você estiver num ambiente que tem uma liberação de monóxido de carbono, você não vai perceber que você está inalando esse gás. Você só vai notar quando os sintomas começarem a aparecer. E o que é que acontece com o monóxido de carbono? Ele entra, né, ele é absorvido pelas vias aéreas e aí se difunde aí nos alvéolos pulmonares, passando para a corrente sanguínea. Na corrente sanguínea, esse monóxido de carbono reage com a hemoglobina, ele interage com essa hemoglobina, e aí essa interação ela é feita por uma ligação mais forte do que a ligação do oxigênio. Então, essa hemoglobina ela fica ocupada, vamos dizer assim, entre aspas, né, por essa molécula, o que impede que ela consiga carrear de maneira efetiva o oxigênio. Van, só para situar algumas pessoas, o que é a hemoglobina? O que é a hemoglobina? É uma boa pergunta, Ricardo. A hemoglobina ela é uma proteína que está dentro das hemácias, né? As hemácias são as células vermelhas do sangue e a hemoglobina é a unidade funcional dessa hemácia, né? A parte funcional que consegue aí fazer as trocas gasosas, que é responsável, na verdade, por mediar as trocas gasosas e levar o oxigênio que a gente respira aos demais tecidos do organismo. O monóxido de carbono reagindo com a hemoglobina impede que o oxigênio se ligue, então o indivíduo, a pessoa, ela começa a sofrer de hipóxia, começa a sofrer de falta de oxigenação nos tecidos. E aí surgem vários sintomas, náuseas, o primeiro é dor de cabeça, já começa a dor de cabeça, você já fica, nossa, o que é que está acontecendo? Né? Você não sente o cheiro do gás, você não vê a cor do gás, mas se for uma alta quantidade, rapidamente você desmaia devido à baixa oxigenação no sistema nervoso central e, dependendo do grau, pode ser extremamente fatal. Então, esses dois gases, né, eu chamo a atenção porque eles são extremamente nocivos e são produtos, né, dessas queimadas, e já existem casos de intoxicação e de indivíduos que dão entrada em sistemas de saúde, em unidades de saúde, devido à intoxicação, à exposição a gases tóxicos provenientes de queimadas e incêndios. É bem incrível pensar que a gente está aqui nesse bate-papo que tem um tema, que é incêndios nas florestas, mas a gente vê que é uma coisa que está diretamente interligada a várias outras coisas, né? Então a gente tem as questões ambientais, as questões climáticas, as questões de saúde. Então
é como eu falei, nunca, porque está acontecendo em uma zona local, é uma coisa lá que está distante do Brasil, tá, que isso não vai chegar até nós. O efeito e tanto causa quanto efeito, eles são generalizados, eles são globais. Então, tipo assim, é nossa responsabilidade e o efeito também é para nós. Sim, com né? certeza. Então, assim, é um tema vasto, que como a gente já explanou aqui de maneira distinta, a gente consegue ver tanto efeitos como causas, tem muitas variantes, mas é uma coisa que está na nossa realidade e que está presente, né? E que vale sempre a discussão, que vale o investimento em pesquisa, que vale estar sempre no monitoramento de forma eficaz e sempre presente, porque tanto de maneira natural, no caso dos incêndios, como de maneira artificial provocada pelo humano, é uma coisa que vai estar presente para a vida de todos nós. Inclusive, Elton, acho que você pode até falar um pouco sobre isso, né? Aqui na Fiocruz Pernambuco, existem pesquisadores que estão se dedicando exatamente a analisar esses poluentes e partículas e compostos que se relacionam a isso no ar, não é isso? Isso, a questão de poluição mesmo, né? E o efeito dessas substâncias em alvos biológicos, né? Exatamente. Eles captam materiais particulados, tanto oriundo da poluição da metrópole, no caso de Recife, eles colocam captadores desses materiais particulados em zonas da cidade e testam, no caso, tanto in vitro como de forma in vivo, diretamente em animais, para saber o efeito. E também há estudos como eu falei, a questão do diesel, que é liberado desse composto de enxofre a partir da combustão de diesel. Também tem a coleta a partir de escapamento de caminhões e carros que utilizam o diesel como fonte de combustível, né? Então, tem esse teste para fazer esse comparativo. É saber o efeito e prevenir as consequências, né? Você que está nos ouvindo aí, leve sempre em consideração que nós pesquisadores, a comunidade científica, sempre investigam um fenômeno para, de maneira inicial, entender como ele acontece, entender de onde ele parte, quais são os eventos associados, mas o objetivo final, o objetivo principal é sempre impedir, né, que os malefícios desses eventos cheguem à população. Então a gente estuda, desenvolve métodos, se aprofunda, para que no final a gente desenvolva técnicas que façam com que as pessoas, a população, a sociedade não sofra com essas consequências ruins, né, desses eventos. Então, tenham sempre isso em consideração. Ou que possamos, pelo menos, impactar de uma maneira harmônica. Exato. Ou seja, por mais que a gente explore o recurso, a gente não causa um mal a partir da exploração, sabe? Meio que nessa ideia, sabe? De uma coisa mais harmônica. A nossa pergunta é sempre: qual o papel da nossa pesquisa, né? Qual a importância dela para a sociedade? Né? A gente tenta desvendar. E até mesmo os assuntos que nós estamos trazendo aqui no nosso podcast, eles são sempre revisados em artigos científicos, né, que são aí elaborados e publicados e aceitos por seus pares, né? De fato é um assunto que se ramifica, né? A gente entra ali em Austrália, vem para o Brasil, depois no Brasil você está na Amazônia, está no Cerrado, né? E aí o incêndio que aconteceu na Austrália teve influência em todo o planeta, inclusive chegou ao sul do Brasil, mas o próprio incêndio provocado pela ação humana aqui na região amazônica fez com que São Paulo escurecesse em plena tarde. Pois é, imagina, Ricardo, tu em Rodelas, tá lá sentado assistindo tua novelinha. Pra quem não sabe, gente, Ricardo adora novela, não perde uma. Aí tu tá lá em Rodelas, cafezinho à tarde, e do nada escurece. A trombeta tocou. A gente já pensa, né? Então, mas é interessante levar em consideração que muitas pessoas, né, que não têm tanto acesso à informação ou têm acesso dificultado, leva várias crenças e Exato, aí, né? Mas na verdade o que está por trás é a própria ação do homem. E foi muito comum, até importante você ressaltar isso, que quando São Paulo escureceu, foi muito comum o grande perigo do WhatsApp, né? Da tia ou do tio do WhatsApp de estar passando informação errônea. São Paulo escureceu, gente, o mundo vai se acabar. Não, o mundo vai se acabar porque você, de forma direta ou indireta, está contribuindo para isso. Exato, não é nenhuma causa religiosa ou algo associado. A ciência explica isso, né? Olha, e o mais triste disso tudo, obviamente, que você tem a morte de pessoas, né?
na Austrália aconteceu não somente pela carbonização de pessoas, mas até mesmo por inalar, né, esses gases tóxicos. É muito comum, você acaba inalando e você tem um efeito no seu corpo. E, infelizmente, a gente entra também na questão de um animalzinho, né, que está na lista de animais ameaçados de extinção, que é o koala, que é um dos animais símbolos da Austrália, né, que é um marsupial, né, um mamífero marsupial. E marsupial é aquele mamíferozinho que carrega o seu filhotezinho na bolsa. Igual o canguru? Canguru Igual também, o canguru, né? E o vombate também. No Brasil tem marsupial. Aqui em Recife, por exemplo, é muito comum, de vez em quando a gente está passando na rua, ver as pessoas assustadas porque tem um animal que fica empoleirado nos arbustos aqui de Recife, né? E a gente acha que é um animal de grande porte, mas é o nosso marsupialzinho, o nosso gambazinho, que é o nosso timbu. Ah, o timbu, Né? O nosso verdade. timbu. Inclusive, pelo campus da universidade, a gente Tem sempre vê, né? né? Então, esse incêndio lá na Austrália provocou aí uma catástrofe no que diz respeito à redução na população desses mamíferos marsupiais. Quando o koala ele se sente ameaçado, a sua resposta imediata é subir na árvore. Só que o problema é que o incêndio vai também se elevando, né? E esse koala não vai mais descer e aí acaba morrendo carbonizado. O canguru, a reação dele é fugir de determinado local. O problema é que na Austrália, muitas áreas elas são cercadas. E aquela imagem que chocou todos nós, né, todo mundo, daquele canguru seguradozinho no cercado, né, totalmente carbonizado. Os wombates, eles entram dentro das tocas, ou seja, né, eles vão ser aí totalmente assados. Além dos mamíferos, né, alguns psitacídeos, né, que é o grupo dos papagaios, dos periquitos, também tiveram aí a sua população reduzida e a estimativa é que demorem mais de 100 anos para que eles recuperem em relação ao número, né, desses animais. A estimativa, gente, é de mais de 1 bilhão, né? Passa disso, obviamente, porque os números eles se concentram principalmente nos animais mais carismáticos, né? As aves, os mamíferos, nos vertebrados como um todo, né? E os invertebrados, né? E os artrópodes, né? Então, foi uma perda, assim, enorme. Foi o que aconteceu aqui na Amazônia, né? Você teve uma perda tremenda na biodiversidade na Amazônia, né? E muita gente chegou a comparar o incêndio da Amazônia com o incêndio da Austrália. E é importante que a gente compare. É verdade, né? eu vi, presenciei, li matérias sobre, né? Eu acho que é até difícil não fazer essa comparação. Sim. Né? Mas existem diferenças. Totalmente, né? É importante que a gente faça essa comparação para ver as diferenças, né? A Amazônia é uma floresta tropical, mas é uma floresta tropical extremamente úmida. É impossível que Elton, né? Elton não fuma, é um exemplo, tá, gente? É impossível que Elton acenda seu cigarrinho, joga a bituca de cigarro e provoque um incêndio na floresta amazônica, porque é uma floresta extremamente úmida, né? É o que é totalmente diferente da floresta lá no Cerrado e da floresta lá na Austrália. Que até o freio do trem na Austrália provoca, né? As faíscas do freio do trem na Austrália provocam esses incêndios. O melhor a se fazer é não jogar a bituca de cigarro em nenhum lugar. Por favor. Nem na né, seca, gente? nem na úmida. Em lugar preferia que nenhum. nem chegasse a fume, assistir a né? bituca, né? Assiste a bituca, exato. É, melhor nem fumar. Mas, enfim, não é uma crítica a quem fuma. Gente, por Mas favor. Bom, gente, antes de encerrar, só uma informaçãozinha aqui, né, que esse incêndio na Amazônia ele foi causado pelo desmatamento exacerbado e, segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, né, não é um dado inventado da nossa cabeça, né, infelizmente, houve um aumento de 29,54% no desmatamento da floresta amazônica, né, entre o ano passado, julho de 2018 a agosto de 2019. Então é um número extremamente alto, né? Sim, com certeza. Esses desafios que a Amazônia tem que vivenciar, sofrer, né? Tudo isso que acontece, a gente sabe, nós brasileiros e até a mídia internacional acompanha desde muito tempo, mas a grande quantidade de eventos de desmatamento e queimadas na Amazônia nos últimos meses tem alastrado de maneira gigantesca o dano que a floresta amazônica, a região amazônica como um todo, né, sofre. E
gerado consequências, né, que a gente consegue ver todos os dias aí nas notícias no jornal, nas manchetes e tudo mais. E é isso, gente. Infelizmente, esse programa de estreia, gente, foi maravilhoso estar aqui com vocês, né? O programa de estreia está chegando ao fim, mas eu agradeço a você, caro ouvinte, por estar nos ouvindo, né? E, obviamente, que esse assunto ele não se encerra aqui. Você pode entrar em contato com a gente pelas nossas redes sociais, Instagram, e-mail. E aí, meninos, o que vocês acharam? Olha, eu gostei muito. É muito legal estar junto de vocês aqui, compartilhando informação, conversando um pouco e aprendendo também, né? Eu sempre aprendo muito conversando com vocês e eu acredito até que em outro momento a gente pode retomar esse assunto em outro episódio, né? E abordar outros aspectos, porque é algo que gera muito debate e está sempre em alta, infelizmente. A gente esperava que fosse algo que a gente não tivesse que debater tanto por não acontecer, né? Mas, vez ou outra, a gente já se depara aí com um novo fenômeno, uma nova notícia aí falando sobre isso. Então, quem sabe no próximo episódio, mas foi muito bom. Eu gostei, é muito bom estar aqui, é muito bom ter a presença de quem nos ouve, né? Pelo smartphone ou sei lá, pelo seu aplicativo de música e aonde você estiver, no que você estiver fazendo, atividade doméstica, no trabalho, a caminho do trabalho, é muito bom contar com a presença de vocês. Conta, Elton. A única lástima é a gente ter um período de tempo, né? Porque senão acho que a gente ficaria conversando aqui horas. Com certeza. Tinha que trazer um café, um lanche, qualquer coisa, e a gente passava um tempão aqui conversando. É incrível fazer isso tudo, ver que tudo está interligado, que a gente nada que a gente fizer aqui não vai ter uma consequência, tem sim para você e para os outros. A gente vive numa sociedade, num mundo, e tá tudo muito ligado. Então a gente precisa cada vez mais ter consciência e se conscientizar e conscientizar os outros também. E lembrem-se, em cada lugar do Brasil, desse grande Brasil e do mundo, sempre vai existir um pesquisador, um jovem pesquisador, um indivíduo que está ali na sua salinha do laboratório, muitas vezes um laboratório pequeno, sem muitos recursos, mas que faz o possível para resolver essas questões e que pensa sempre na sociedade. Então, vamos valorizar a ciência. Incentiva os cientistas, gente. Olá, nós somos o Rapadura Consciência, um podcast formado por 3 cientistas nordestinos, cujo objetivo é disseminar o conhecimento científico de uma forma descontraída, extremamente acessível e doce, porque de amargo já baixa os problemas da vida, não é verdade? Nossos episódios eles são publicados todas as sextas-feiras, sempre trazendo temáticas atuais e relevantes para toda a população. Obrigado pela atenção e até o próximo episódio.